Galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Já logo de cara quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estão nos ajudando muito, compartilhando o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal, deixando aqui aquele comentário que tanto nos impulsiona e nos ajuda. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção e pelo carinho de cada um de vocês. Um beijo grande. Obrigado! A história de hoje é uma história real, medieval e sobrenatural, ou seja, tem todos os elementos que nós, um povo misterioso, gostamos muito de saber. Vocês já ouviram falar sobre a assombrada abadia de Bethel? Então, esse lugar foi palco para uma batalha sangrenta, onde o destino da Inglaterra teve seu legado transformado para sempre, e há quem garanta que reis e monges, ou melhor, seus espíritos, ainda estão presos nesse local. Vocês gostam de castelos, pessoal? Então eu convido vocês a conhecerem o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá nós também colocamos vídeos aqui do canal Mistérios do Tempo, mas também tem outros vídeos bem interessantes que falam sobre castelos do mundo todo. Nós também temos uma página no Facebook com esse mesmo nome, Castelos do Tempo. Querem saber também quando sai vídeo novo? É muito simples. Nos sigam também pela página do Facebook Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando tem novidade. Agora vamos logo saber dessa história assombrada da abadia de Bethel? Então vamos lá, Vlad, é contigo. Solta a vinheta. A abadia de Bethel faz jus ao seu nome, que significa Abadia da Batalha, e está localizada na aldeia de Bethel, na região de Sussex, na Inglaterra. Esse lugar guarda a história do campo de batalha mais famoso do país, e tudo começou quando Guilherme I, o Conquistador, nascido na Normandia, na França, e o rei Harold II, nascido na Grã-Bretanha, se enfrentaram em 1066 em Sinlac Hill, que significa Lago de Sangue, que fica muito próximo da abadia de Bethel, que foi construída posteriormente. Pessoal, esse vídeo vai ter alguns pontos aqui bem históricos, tá? Mas é necessário que vocês entendam essa história desde o início, porque se a gente começar pela metade da história, muitas coisas podem não fazer sentido quando a gente chegar na parte sobrenatural da história. No ano de 1066, Guilherme o Conquistador, que era Guilherme I, mais conhecido como o Conquistador, ele já estava planejando um grande ataque, porque ele queria ter o poder da Inglaterra, mas isso não era uma ideia exclusiva dele, porque o rei Harold II também estava com essa ideia, acabou se aliando ao próprio irmão chamado Tostigo, e eles também planejaram um ataque no mesmo ano. No dia 14 de outubro de 1066, aos 44 anos de idade, o rei Harold II enfrenta o exército de Guilherme I na famosa Batalha de Hastings e acaba morrendo de uma forma brutal e misteriosa. E vocês já vão entender por que a morte desse rei foi tão misteriosa. Até hoje os historiadores eles lutam para tentar saber o que realmente aconteceu com o corpo desse homem, e para alguns pesquisadores paranormais e médiuns, o sumiço desse corpo pode ser sim um forte indício para que o espírito dele ainda não tenha conseguido alcançar a paz eterna. O resultado da Batalha de Hastings foi então uma vitória definitiva dos normandos sobre a Inglaterra. Depois da morte do rei Harold II, a coroa da Inglaterra então passou para Edgar, ou Atelingo. Atelingo é um título que designava o príncipe herdeiro do trono anglo-saxão. Porém, ele abdicou algumas semanas depois em favor de Guilherme I, que acabou então se tornando o rei da Inglaterra. A causa da morte do rei Harold II também até hoje é um grande mistério, junto com o paradeiro do seu corpo. Há algumas teorias que falam sobre a morte dele, de que forma ele teria morrido, e todas elas são simplesmente terríveis. A primeira teoria é que ele teria morrido com uma flechada, que acertou o olho dele, deixando o rosto dele totalmente danificado, irreconhecível na verdade,
verdade, e a outra teoria também fala que ele ganhou sim uma flechada na cabeça, mas que não foi necessariamente no olho. A segunda teoria é ainda mais terrível, porque alguns relatos históricos contam que na verdade esse rei foi morto por 4 cavaleiros nesse campo de batalha que fica bem próximo, né, da abadia de Beitou. E o que aconteceu? Segundo esses relatos, ele teria sido morto pelos 4 cavaleiros porque ele era um homem muito alto, muito forte, sabia se defender muito bem. Segundo a história conta, na verdade, ele só perdeu essa batalha porque ele teve ali um erro de estratégia referente às tropas do sul, que parece que ele mandou retirar e colocar em outro local, e foi por ali que Guilherme I, que tinha bastante experiência, tinha uma tropa muito maior também, acabou ganhando vantagem, mas na força física dizem que não era muito fácil de vencer ele, foi preciso então essa emboscada, né, de 4 pessoas que acabaram sim acertando uma flecha no olho dele, mas isso não teria sido suficiente, ele acabou sendo então decapitado e ele teve o seu corpo parcialmente desmembrado ali mesmo, e nesse local aonde ele sofreu, né, toda essa barbárie, hoje existe uma placa sinalizando o exato local aonde ele teria morrido. Um relato do cronista contemporâneo William de Poitiers afirma que o corpo de Harold II foi entregue a um homem chamado William Mallet, e ele teria sido enterrado à beira-mar a pedido do próprio Guilherme I, porque Guilherme I teria dito que ele, né, teria protegido tanto a costa que o local ideal seria realmente ele ser enterrado à beira-mar ou então que tivesse o seu corpo jogado no mar. A mãe do rei Harold se chamava Condessa Gita Thorkeldottir. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tá, pessoal? Um nome bem difícil realmente de falar. Ela teria implorado para Guilherme I para que o corpo do filho dela fosse entregue para ela. Ela dava o peso do corpo do rei Harold em ouro se isso fosse feito, mas Guilherme I estava irredutível e não atendeu o pedido de uma mãe desesperada, porque independente de quem estava certo, quem estava errado ali, ela era mãe. Dizem que ela ficou muito doente depois disso tudo, que ela ficou com até graves problemas mentais, porque ela não conseguiu recuperar o corpo do filho dela. Em 1954 foi descoberto na igreja de Beauchamp, que fica a apenas alguns metros do porto de Chichester, um caixão anglo-saxônico, e isso levou alguns historiadores a acreditar que lá é o local de descanso do rei Harold II, porque na verdade essa igreja era muito frequentada por ele. Eu não consegui entender muito bem essa parte da história, mas eu acredito que ela tenha também sido ali uma espécie de propriedade que ele usava com bastante frequência. Teria sido o último local que ele teria ido antes de começar a Batalha de Hastings. Então, para muitas pessoas, como ela também fica baseadamente próxima do mar e era um local onde ele gostava muito, então muitos historiadores acreditam sim que esse caixão que foi encontrado é o corpo dele. Algumas teorias também falavam que na verdade esses ossos poderiam ser do pai do rei Harold, que também era um conde. Porém, algumas histórias ali realmente colocam para que não, para que seja o rei Harold, porque esses ossos estavam parcialmente, né, desmembrados, digamos assim. Então, o corpo dele condiz muito com aquela história que o rei foi desmembrado parcialmente no campo de batalha, porque esse esqueleto ele estava sem a cabeça, sem uma perna e sem a parte de um osso também da perna direita. Então, muitas pessoas acreditam que ele possa ser sim do rei. Só que o que acontece? O responsável, né, o chanceler responsável por essa igreja, não autorizou que fosse feita nenhuma exumação. Então, foi feita uma exumação prévia, porque no momento que foi descoberto esse caixão, foram tiradas algumas fotografias que foram levadas para ser analisadas, porém o esqueleto em si não ganhou essa autorização, porque o responsável pela igreja falou que o que tinha de dado que poderia indicar que realmente aquele corpo fosse do rei eram muito escassos e que isso não era motivo suficiente para que eles então perturbassem um local de sepultamento. Como essa autorização não foi ganha, esse caixão foi novamente enterrado no local onde estava. Isso tudo teria acontecido por causa de uma obra que aconteceu nessa igreja, então eles acabaram encontrando esse caixão. Esse esqueleto aparentava ser de um homem com idade de até 60 anos, então isso tudo também era mais um indício que poderia ser o rei.
Nessa mesma igreja, em 1865, também foi encontrada uma sepultura onde estavam os ossos de uma criança, uma menina que acredita-se ter sido filha do rei Canuto e que morreu afogada em um riacho, mas também esse corpo não pôde ser exumado, então é uma grande incógnita, né, de quem são aquelas ossadas que estão ali enterradas. Eu acredito que os historiadores teriam sim esse direito de saber, porque isso faz parte da história, claro que não danificando, né, aquelas ossadas, mas eu acredito que isso deveria ser mais discutido. Detalhes da morte de Harold II foram descritos por Guy, que era o bispo de Amiens. Ele disse o seguinte: com a ponta de sua lança, o primeiro soldado, Guilherme Conquistador, perfurou o escudo de Harold e depois penetrou em seu peito, encharcando o chão com seu sangue que jorrou em torrentes. Com sua espada, o segundo cavaleiro, Eustace, cortou sua cabeça, logo abaixo de onde seu capacete o protegeu. O terceiro soldado, Hugh, o estripou com seu dardo. O quarto, chamado Walter Gifford, cortou sua perna na coxa e a arremessou para longe, atingindo dessa maneira o cadáver jazia no chão. Então, assim, pessoal, esse relato do bispo, ele é muito considerado porque ele era um bispo, né? Então, isso foi deixado por escrito. Então, a história realmente condiz e o esqueleto que está ainda nessa igreja, ele tem todas as características desse tipo de ferimento. Então, a chance de ser realmente o corpo do rei é muito grande. Uma outra teoria também conta que o corpo do rei Harold II foi levado secretamente para ser enterrado na abadia de Walton, mas também nunca foi provado. Teve até uma teoria dizendo que o rei teria fugido, que na verdade o corpo dele teria sido trocado por um outro soldado, porém isso foi desmentido porque a esposa dele foi levada até o campo de batalha para fazer a identificação, que ele só pôde ser reconhecido por uma marca que ele tinha bem próxima das partes íntimas e que a princípio só ela então iria saber, e ela acabou reconhecendo ele por isso, mas ela foi levada para fazer o reconhecimento e depois ela foi mandada embora. Era somente para ter a certeza que ele estava morto. Independente de onde estão os restos mortais desse rei, ele teve sim uma morte muito bárbara. E para os médiuns estudiosos ali do sobrenatural, tudo isso que aconteceu com o rei, com a família dele, com os soldados, tanto da parte dele quanto os soldados do Guilherme I, porque assim, pessoal, nesse campo de batalha de Hastings, morreu cerca de 6.000 soldados ali, meio que misturados, né, tanto da parte de um quanto da parte de outro. Muitos soldados acabaram não sendo nem sequer enterrados, os corpos deles acabaram ficando ali naquele campo de batalha. Muitas famílias foram tentar fazer o reconhecimento, mas você imagina, né, mais de 6.000 pessoas mortas num campo de batalha. Muitos deles estavam totalmente desmembrados, né, por cortes de espada, flechadas no rosto, e isso acabava então impossibilitando o reconhecimento deles. Então, por muito tempo, alguns ossos acabavam sendo ali encontrados de qualquer jeito, e muitas pessoas que acabaram morrendo ali nem sequer tiveram um enterro digno. Então, isso seria sim um grande motivo para que esses espíritos estejam até hoje presos naqueles campos de batalhas de uma forma totalmente assustadora, porque quem já viu esses soldados garantem que eles estão com uma aparência ali bastante machucada, mutilados realmente, e acabam até mesmo se sentindo mal. Essa batalha aconteceu no mês de outubro e dizem que no mês de outubro, todo ano, muitas coisas aterrorizantes são vistas nesse local. Já vou contar tudo isso para vocês. Essa foi a nossa parte mais histórica, eu resumi bastante, porque se fosse para contar tudo na íntegra, seria realmente um vídeo muito longo e mais voltado para a parte histórica, e não é o nosso foco aqui, é contar realmente a parte sobrenatural, mas vocês precisaram realmente escutar tudo isso para conseguir entender o que eu vou contar agora. Mas antes eu peço que, se vocês gostarem aqui do vídeo, ou que se já estiverem gostando, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Se vocês compartilharem, pessoal, com pelo menos uma pessoa, já vai nos ajudar muito. E nós vamos conseguir passar muito mais tempo aqui com vocês e ó, eu conto com todos. Obrigado! A abadia de Beitel foi fundada por Guilherme I exatamente nos campos em que ocorreu as batalhas de Hastings. De acordo com registros históricos do século XII,
Guilherme I fez uma promessa ao Papa Alexandre II para fundar um mosteiro em troca do seu apoio na batalha, e assim foi feito. Guilherme I da Inglaterra foi coroado rei em dezembro de 1066 na abadia de Westminster, e ele acabou então construindo a abadia de Beitou, que na verdade é uma abadia beneditina dedicada a São Martinho, e ela acabou então sendo construída no local da sua maior vitória. Porém, com a dissolução dos mosteiros entre os anos de 1536 a 1545, isso foi uma coisa imposta pelo rei Henrique VIII. Nós já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, sobre a abadia da Bruxa Negra. Quem também não conferiu, pessoal, corre lá que tá bem legal. Lá nós também já explicamos a respeito dessa dissolução, porque como o rei Henrique VIII ele rompeu com a Igreja Católica para poder fundar a Igreja Anglicana e poder se casar com Ana Bolena, todos os mosteiros, conventos, abadias acabaram sendo saqueadas por ele, porque ele não somente fechou, mas também retirou todos os pertences que eram considerados tesouros ali daquele local e acabou levando para ele, e alguns desses lugares ele acabou dando então para alguns amigos que eram mais próximos, e isso aconteceu com a abadia de Beitou. Em agosto de 1538, Henrique VIII ele deu a abadia de Beitou de presente para seu amigo, um homem chamado Sir Anthony Browne, e é aí que uma suposta maldição começou a ser falada, e muitas pessoas garantem que uma maldição sim foi lançada por um dos monges por causa de todos esses abusos que foram cometidos com ele, porque Henrique VIII simplesmente foi lá, queria, pegou, levou, deu de presente, não se importou com quem estava ali dentro. Isso na época gerou uma grande revolta. Os poucos tesouros que ainda restavam na abadia, né, porque a maioria já tinha sido levado pelo rei Henrique VIII, então pouco que sobrou, esse homem, né, o Sir Anthony, ele acabou levando para a sua principal residência em Coldray Park, e isso deixou os monges muito revoltados. Para piorar toda essa situação envolvendo essa intrusão dessas pessoas em um local que antes era habitado pelos monges, porque quando esse mosteiro foi então extinto, digamos assim, muitos não tinham nem para onde ir. Na verdade, quem era católico ficou muito perdido naquela época, e muitas pessoas acabaram sendo mortas também. Então, o que aconteceu? Para piorar ainda mais a situação, se aqui isso é possível, esse homem, o Sir Anthony, ele acabou destruindo a igreja que tinha nesse local, pelo menos destruiu uma grande parte dela, pegou as pedras que estavam ali, inclusive nessa igreja, o abade ele também tinha uma espécie de loja onde ele conseguia vender alguns produtos artesanais para conseguir também ajudar a ordem dele. Então tudo isso também acabou sendo destruído sem dó nem piedade, e essas pedras da igreja acabaram sendo levadas para um outro local para que o Sir Anthony também construísse uma outra casa, e isso foi a gota d'água. Um desses monges, que eu não sei o nome dele, ele acabou se revoltando com a situação, e ele foi literalmente de encontro ao Sir Anthony, que estava dando ali uma festa em um alojamento local. Ele chegou lá sem nenhum tipo de medo de qualquer represália, até porque ele já não tinha muito mais o que perder. Ele chegou lá e ele disse que uma maldição estaria sendo lançada na família desse homem. E assim, pessoal, por incrível que pareça, tudo o que ele falou acabou acontecendo, só que muitos anos depois. Esse monge teria o amaldiçoado em voz alta por ele ter tomado a propriedade da igreja. Ele então profetizou que o nome de Sir Anthony seria apagado da face da terra pelo fogo ou pela água, e depois de dizer isso ele simplesmente virou as costas e foi embora e nunca mais foi visto. Agora, qual foi o fim dele? A gente talvez nunca vai saber. Os poucos monges, então, depois disso, acabaram saindo ali da abadia, porque muitos estavam morando ali ainda, sem autorização, mas acabavam até se escondendo ali porque não tinham para onde ir. Só que depois dessa maldição que teria sido colocada, eles ficaram com medo de uma possível represária e acabaram abandonando o local, morrendo muitas vezes aí pelas ruas, até mesmo em ataques, por causa agora de uma rixa entre a igreja católica e a igreja anglicana. Só que para muitos médiuns, esses monges, de um jeito ou de outro, ainda continuam habitando a abadia. Muitos anos se passaram, mas todas as profecias do monge se tornaram realidade.
A casa principal de Sir Anthony, né, na Cowdray Park, pegou fogo no ano de 1793 e o último herdeiro homem sobrevivente, o Visconde Montague, acabou morrendo afogado. Com isso, a linhagem familiar de Sir Anthony Browne simplesmente desapareceu. Então, assim, gente, agora a gente vai chegar exatamente na parte sobrenatural da história e realmente ele tem algumas situações que dá pra gente ficar bem na dúvida se esse local realmente é assombrado. Já vou contar pra vocês. Um dos fantasmas mais relatados nesse lugar é o do rei Harold II. Como ele seria identificado? Porque assim, tem algumas pinturas que mostram, né, como seria o rosto dele. Só que as pessoas garantem que conseguem ver o rei, que é exatamente o espírito dele, por causa dessa flecha que ele teria levado no olho. Então ele é visto principalmente nos meses de outubro, cambaleando próximo daquela placa que sinaliza o local da morte dele. Ele é visto ali brutalmente ferido e com essa flecha no olho. As pessoas que dizem que já viram essa figura no local falaram que se sentiram mal, muitas pessoas tiveram que ser atendidas e encerraram totalmente o passeio, ficaram com um medo paralisante, não queriam mais ficar ali e acabaram indo embora. Isso tudo foi confirmado pela administração do local. Na verdade, os fantasmas, né, os espíritos mais vistos nesse local não são exatamente do rei e nem dos seus soldados, mas sim dos monges. Esses homens, eles eram muito apegados nesse local, era um lugar religioso, era o lar deles, né, que foi simplesmente arrancado sem dó nem piedade. Por esse motivo, talvez eles ainda estejam presos ali. Uma ala desse lugar se chama Undercroft, que na verdade quer dizer subsolo. Na época dos monges, esse local ele era utilizado como uma espécie de almoxarifado, aonde algumas coisas ali eram guardadas, né, utensílios deles e também comida. Esse local é o lugar onde a temperatura é considerada mais fria, onde várias pessoas já viram avistamentos de monges, pessoas que acreditaram que na verdade eram atores que estavam encenando alguma coisa, porque em determinadas datas isso parece que ocorre, mas em determinadas não tem nenhuma contratação para esse tipo de serviço. E algumas pessoas falam que já viram monges passando por ali, que eles costumam ter o hábito de atravessar as paredes, como se eles estivessem ali levando a vida deles, né, normal, rotineiramente, como eles faziam nessa época em que eles ainda eram vivos, e que eles acabam muitas vezes ignorando as pessoas que estão no local, como se eles estivessem em locais paralelos. E na verdade, para quem acredita no espiritismo, isso realmente acontece, é como se fosse uma outra dimensão junto da nossa. Então, algumas vezes eles se mostram para as pessoas, eles entendem que eles já não estão mais aqui, só que tem em alguns momentos que eles estão fazendo as atividades deles normais e eles acabam então conversando entre eles e não percebendo que eles estão transpassando, né, pela parede. Então quem vê esse tipo de coisa também diz que fica muito assustado e a maioria diz que paralisa, que não consegue fazer nada, fica ali numa espécie de congelamento, né, digamos assim, até eles conseguirem recuperar ali a movimentação do corpo e acabar saindo desse local, e a maioria acaba realmente desistindo do passeio. Tem um relato contado por um homem, um eletricista, ele esteve ali no local há alguns anos atrás para fazer um reparo na rede elétrica, exatamente ali no subsolo, né, nesse local onde era o almoxarifado deles, digamos assim. Esse homem falou que ele não tinha medo nenhum, né, que ele já tinha trabalhado em outros locais históricos que tinha fama de assombrado, mas que ele era uma pessoa muito cética, não acreditava em nada disso, ele acabou indo para lá. Só que ele falou que no momento em que ele botou o pé ali dentro, ele já sentiu que a temperatura estava muito diferente da temperatura que estava fora, porque era um dia de muito calor e ali dentro não tinha ar-condicionado e realmente estava muito frio. Ele não conseguiu entender, mas ele acabou ficando, só que uma pulguinha misteriosa já acabou aparecendo, porque essa diferença de temperatura realmente, segundo ele, era muito gritante. Ele acabou colocando as ferramentas dele todas no chão para conseguir arrumar alguns cabos que estavam ali. Só que ele falou que sentia que tinha alguém junto com ele na sala, ele não conseguia entender, parou o serviço dele várias vezes, olhava pela janela, olhava pelos corredores, perguntava se tinha alguém ali e realmente não tinha. Até que em um momento ele acabou virando, né, para o lado para pegar uma ferramenta que estava no chão, ele estava agachado, e no momento em que ele olhou para o lado, quem que ele viu? A figura de um monge, também agachado, olhando com muita curiosidade
para as ferramentas dele. Ele disse que não conseguiu ter reação nenhuma, ele não conseguiu gritar, ele só falou que achou que ia morrer porque o susto que ele levou foi tão grande que ele disse que simplesmente congelou. Essa figura olhou para ele, fez ali um jeito de rir, né, porque ele estava realmente curioso com a situação. Eram ferramentas que talvez ele nunca tinha visto, porque se realmente ele estava ali, o espírito é inteligente, ele acabou vendo algo que talvez ele nunca tinha visto. Quando ele percebeu então que o homem estava realmente olhando para ele, ele deu esse sorriso e desapareceu. E esse homem, gente, nunca mais botou os pés dentro da abadia para realizar nenhum tipo de serviço. Há muitos anos, os avistamentos desses monges são relatados por centenas de pessoas. Porém, um dos relatos mais famosos ocorreu em 1932 e acabou ganhando bastante atenção, principalmente porque os jornais da época acabaram divulgando essa história. Esses relatos foram descritos pelos irmãos Vanessa Vane Pennell e seu irmão John. Eu não sei a idade que eles tinham, mas provavelmente já eram adultos, porque eles acabaram ganhando a autorização para passar uma noite nesse local. Esses dois irmãos eram da alta sociedade, frequentavam bastante locais ali importantes e eles eram conhecidos por serem pessoas que sempre zombavam, né, do sobrenatural. Eles não acreditavam e eles diziam que iriam um dia provar que tudo isso era uma grande farsa. Como esses avistamentos, né, dos monges estavam em auge em 1932 também, eles acabaram então ganhando essa autorização para passar uma noite lá e foi aí que tudo mudou. Em uma espécie de desafio lançado, os irmãos então conseguiram essa autorização. Eu não sei se eles foram sozinhos para esse local ou se tinha mais alguém com eles. Poucos minutos depois da meia-noite, os irmãos disseram que uma estranha luz saiu de uma parede e junto com essa luz eles acabaram sentindo também um forte cheiro de incenso. A Vanessa falou que o medo deles foi tão grande que eles também não conseguiram se mexer. Eles ficaram numa espécie de congelamento vendo tudo aquilo e eles não conseguiram nem sequer gritar. A situação piorou muito quando essa luz que saiu da parede, segundo eles, teria ganhado a forma de um monge. Só que esse monge, segundo a Vanessa, era muito diferente, ele era realmente assustador, ele era muito alto, magro, tinha um rosto bem cadavérico, ele teria levantado então o dedo indicador para fazer um sinal de silêncio, que era para eles não falarem nada, e ele acabou então fazendo um gesto com a mão muito levemente para que os irmãos acabassem então saindo dali. Eles disseram que essa figura então passou por trás deles. Eles não conseguiram se virar, só que eles escutaram uma palavra que teria sido dito, né, por essa aparição, em uma espécie de canto, na verdade. Ele teria pronunciado a frase Gloria in excelsis, que são palavras em latim e quer dizer glória nas alturas. Eles não conseguiram, gente, assim, falar nada naquele momento, só que quando eles começaram a sentir novamente que eles conseguiam se mexer, porque os dois paralisaram na mesma hora, e isso condiz com os outros relatos, é uma espécie de paralisia que ocorre nessas pessoas que acabam vendo a figura desses monges. Eles então saíram correndo dali quando conseguiram fazer isso e passaram a noite inteira dentro do carro deles, que estava estacionado ali na propriedade, e eles só conseguiram sair do local no dia seguinte, tamanho foi o medo deles. Em abril de 2002, uma professora chamada Jill Sutcliffe foi até o lugar com seus alunos em um passeio escolar. Ela lecionava, ou leciona, na famosa escola de Sutton Valence, em Kent. No meio do passeio, ela estava verificando se todos os seus alunos haviam deixado, então, o subsolo, que é um local bem procurado ali também para as pessoas que vão estudar história. Então, ela tinha levado um grupo de alunos, ela estava contando porque alguns alunos estavam faltando, e no momento em que ela entrou nessa sala, junto com algumas crianças, estava também esse monge. Ela disse que ele era um homem alto, com o cabelo grisalho, tinha uma grande faixa vermelha na roupa dele, só que ela falou que ele estava com uma aparência muito preocupada e também com pressa e acabou saindo pela porta, acabou pedindo licença para ela e saiu. Ela disse que teve muita vontade de conversar com ele porque ela achou que ele era um ator. Ela então perguntou para os outros alunos que estavam ali se aquele homem teria falado alguma coisa para eles, e essas crianças falaram que não tinha homem nenhum na sala. Essa mulher então ela foi até o centro administrativo porque ela disse que nunca acreditou em fantasmas, mas ela sentiu uma energia muito diferente quando aquele homem olhou para ela, dirigiu algumas palavras e acabou saindo. E é como as crianças não tinham visto aquele homem, ela ficou muito intrigada. Ela foi então até a administração, perguntou quem era o ator que estava fantasiado de monge,
e eles falaram que não tinha naquele dia, pelo menos, nenhuma contratação para nenhum tipo de encenação. Em 2020, uma mulher chamada Rosemary Nicolau, que era ou é ainda administradora de operações de visitantes no local, disse a seguinte frase: "Nós tendemos a ter avistamentos de monges em vez de soldados. Se eu souber de algum avistamento de visitantes, verificarei os detalhes para ver se pode haver alguma explicação racional ou prática, porque eu sou cética por natureza. No entanto, alguns deles não parecem ter nenhuma explicação fácil." Então essa mulher falou que ela sempre pesquisa mais a fundo para saber sobre esses avistamentos, né, desses monges, que quase sempre acontece, né? Muitas pessoas vão lá muito assustadas perguntando como é que eles atravessam as paredes, que tipo de holograma seria aqueles, e não tem nada. Ela disse que realmente nesse tipo de situação ela acaba até ficando sem resposta, porque muitas vezes são pessoas céticas, pessoas de idade que não querem fazer sensacionalismo, não querem aparecer e que chegam lá visivelmente assustadas. Ela disse que tem alguns casos, né, que talvez até tenham explicação, mas que tem outros que ela realmente não entende como é que acontece. Alguns vigias, né, desse local, os guardas que fazem ali a ronda noturna principalmente, falam que toda noite, principalmente no mês de outubro, eles acabam escutando barulhos de luta, como se fossem barulhos de espada, gritos de soldado, choro, barulhos de cavalo também, e é exatamente, gente, naquele campo de batalha próximo onde tem a placa, né, do local onde o rei Harold II foi morto. Tem alguns vigilantes que falam que realmente não conseguiram trabalhar ali, acabaram pedindo demissão, que eles veem sim nitidamente essas figuras e que o cheiro de sangue muitas vezes acaba sendo tão forte que eles não conseguem ficar no local. Outras aparições também são vistas ali, uma mulher com um vestido cinza, é sempre descrita da mesma forma, ela aparece mancando próxima das ruínas da abadia, e uma outra mulher também com um vestido vermelho é muitas vezes vista andando também por aquele lugar. Uma coisa muito estranha também que acaba acontecendo nesse local e que é confirmada pelos funcionários, isso não é nem relatado pelos visitantes, mas pelos funcionários, que falam que lá no subsolo, onde era o antigo armazém dos monges, né, elas encontram muitas vezes cestas de frutas que são deixadas ali, mas elas garantem, essas pessoas garantem, que isso não é nenhuma pegadinha e que eles não sabem como essas cestas acabam aparecendo ali. Muitas dessas cestas, né, acabam sendo levadas então para um outro local e simplesmente desaparecem. Então não se sabe exatamente por que isso acontece, mas garantem que isso é verdade. Outra situação também muito relatada ali dentro são barulhos de copo e luzes esverdeadas, né, que são vistas por cima da antiga igreja. Hoje esse lugar é administrado pela English Heritage e, pelo que eu entendi, eles não autorizam equipes de caça-fantasmas ali dentro. É uma instituição ali que preserva bastante, né, toda a parte histórica. Eles não gostam muito dessa parte sobrenatural, deu para entender, mas acontece, acaba acontecendo. As pessoas vão ali, tiram fotografias, é autorizada a visitação, você paga uma taxa e pode entrar para visitar, pode fotografar também, só que relacionados a programa mesmo de caça-fantasmas, eles não autorizam. No aniversário de 940 anos da abadia, foi aberta uma exceção, tá, para essas equipes, mas parece que não foi como a administração planejava, e uma dessas equipes acabou dando bastante trabalho para eles. Agora eu não sei o que eles acabaram fazendo ali dentro, se eles causaram algum dano, se eles assustaram alguém, só que eles falaram que eles não iriam mais autorizar, teria sido a primeira e última vez. Agora, se isso realmente continua nos dias de hoje, eu não consigo afirmar para vocês. Então assim, pessoal, é um local histórico, tem muitas histórias para contar. Ficou um vídeo longo, poderia ter ficado ainda mais, né, porque eu tento trazer para vocês o máximo de detalhes que realmente são relevantes. E esse local é considerado hoje um dos lugares mais assombrados da Inglaterra e há quem diga que também do mundo todo. Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão também para outros locais aí assombrados, deixa aqui pra gente, que isso é muito interessante para nós, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.